Luiz Felipe Pondé é um dos intelectuais mais conhecidos e provocativos do Brasil contemporâneo, um filósofo que se tornou figura pública ao levar suas reflexões para além da academia e mergulhar no debate cultural, político e social com uma linguagem acessível, direta e muitas vezes desconcertante. Nascido em 1959, Pondé se formou em filosofia e construiu uma carreira acadêmica sólida, mas foi ao se tornar colunista e presença constante em programas de televisão, rádio e redes sociais que ganhou notoriedade nacional. Seu estilo é marcado por uma combinação de erudição e ironia, sempre disposto a questionar consensos e desafiar o que ele chama de ilusões modernas. Pondé se apresenta como um pensador que não tem medo de incomodar, e talvez seja justamente essa disposição para o confronto que o tornou tão polêmico e viral em diferentes momentos. Ele critica duramente o politicamente correto, o progressismo e o que considera uma visão ingênua da modernidade, afirmando que vivemos em uma época de promessas não cumpridas, em que a busca por felicidade e sentido muitas vezes se transforma em frustração. Para Pondé, a filosofia deve ser um exercício de realismo, capaz de expor as contradições humanas sem tentar suavizá-las com discursos otimistas. Essa postura o coloca em choque com correntes mais idealistas e faz com que seja visto por alguns como pessimista, embora ele próprio prefira se definir como realista. Em seus livros, como Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Contra um Mundo Melhor, Pondé explora temas como amor, religião, política e cultura, sempre com a intenção de provocar reflexão e desconforto. Ele acredita que a filosofia não deve ser apenas um campo acadêmico, mas sim uma ferramenta para pensar a vida cotidiana, e por isso escreve em um tom que mistura ensaio, crônica e crítica cultural. Sua presença nas redes sociais e nos meios de comunicação ampliou ainda mais seu alcance. Pondé se tornou uma espécie de filósofo pop, capaz de viralizar frases curtas e impactantes que circulam em memes, vídeos e debates online. Ao mesmo tempo, essa exposição o torna alvo de críticas intensas. Há quem o acuse de simplificar demais conceitos filosóficos, de se alinhar a discursos conservadores ou de buscar mais polêmica do que profundidade. Ele, por sua vez, responde que a filosofia sempre foi incômoda e que o papel do pensador é justamente tensionar as certezas estabelecidas. Pondé também se destaca por sua análise sobre religião, defendendo que, mesmo em um mundo secularizado, a experiência religiosa continua sendo fundamental para compreender o ser humano. Essa visão o coloca em diálogo com tradições filosóficas clássicas, mas também em confronto com correntes que defendem a completa superação da religião na vida moderna. O estilo de Pondé é marcado por frases curtas, diretas e muitas vezes sarcásticas, o que contribui para sua viralização. Ele fala de temas como amor e casamento com um tom que mistura filosofia e humor ácido, afirmando, por exemplo, que o amor é uma experiência de risco e que o casamento é uma instituição que revela tanto a grandeza quanto a miséria humana. Ao abordar política, ele critica tanto a esquerda quanto a direita, acusando ambas de se perderem em ilusões e narrativas simplistas. Essa postura o coloca em uma posição peculiar. Ao mesmo tempo em que é lido por públicos conservadores, também é rejeitado por eles, quando suas críticas se voltam contra dogmas da direita. Pondé parece se alimentar dessa ambiguidade, reforçando sua imagem de pensador independente, que não se encaixa em rótulos fáceis. A polêmica em torno de Pondé não é apenas sobre suas ideias, mas também sobre sua forma de se comunicar. Ele se tornou uma figura midiática, e isso gera debate sobre até que ponto sua filosofia é pensada para o público amplo e até que ponto é uma estratégia de visibilidade. Seus críticos afirmam que ele se aproveita da polêmica para se manter relevante, enquanto seus defensores dizem que ele cumpre um papel essencial ao trazer a filosofia para o cotidiano e ao desafiar os discursos dominantes. De qualquer forma, é inegável que Pondé conseguiu ocupar um espaço raro, o de filósofo que se tornou personagem central no debate cultural brasileiro, capaz de gerar discussões que vão muito além da academia. Em um país marcado por polarizações políticas e culturais, Pondé se destaca como alguém que não se alinha totalmente a nenhum dos lados, mas que provoca ambos. Ele fala de temas como identidade, liberdade, moralidade e felicidade, com uma perspectiva que mistura filosofia clássica, psicanálise e crítica cultural contemporânea. Essa mistura torna seus textos e falas acessíveis e, ao mesmo tempo, densos, capazes de gerar tanto identificação quanto rejeição.
Pondé é, em última instância, um pensador que se construiu na polêmica, e talvez seja justamente essa característica que o torna viral. Suas ideias circulam porque incomodam, porque desafiam, porque não se contentam com respostas fáceis. Ao transformar filosofia em debate público, ele se tornou uma figura que transcende o espaço acadêmico e se insere no imaginário popular, seja como referência, seja como alvo de críticas. Esse retrato de Luiz Felipe Pondé mostra como ele se consolidou como um dos pensadores mais polêmicos e virais do Brasil. Alguém que faz da filosofia não apenas um exercício intelectual, mas também uma provocação constante ao modo como vivemos, pensamos e nos relacionamos. O percurso intelectual de Luiz Felipe Pondé se encerra como uma trajetória marcada pela inquietação e pela recusa em aceitar respostas fáceis. Sua voz se consolidou como uma presença que provoca, instiga e desestabiliza certezas, abrindo espaço para reflexões que não se acomodam em consensos. Ao transformar filosofia em linguagem acessível e ao levar suas ideias para o debate público, ele se tornou um personagem que ultrapassa os limites da academia e se insere no cotidiano cultural brasileiro. O impacto de sua obra não está apenas nas conclusões que apresenta, mas na maneira como obriga seus interlocutores a confrontar dilemas e contradições que prefeririam evitar. Pondé se afirma assim como um pensador que não busca agradar, mas tensionar, e é justamente nesse movimento que reside sua relevância. Ao incomodar, ele mantém viva a função crítica da filosofia e reafirma a necessidade de pensar o mundo sem ilusões.